E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo hoje, meus queridos, análise de mercado semanal, ligado? Começando primeiro, obviamente, com análise fundamentalista e depois uma análise técnica, uma análise gráfica para entender sobre tudo que está acontecendo. E nesse vídeo a gente vai comentar sobre guerra na Rússia e da Ucrânia, a gente vai comentar sobre taxa de juros, a gente vai comentar sobre a crise energética na Europa e como isso pode afetar o mercado. E primeiro, eu queria trazer essa notícia aqui, ó, para vocês, essa daqui, ó. Após reveses na guerra, Putin convoca mais de 300 mil soldados para o exército. Em um raro discurso à nação, o presidente russo criticou o Ocidente por fornecer armas à Ucrânia em uma ameaça velada e fez uma ameaça velada de usar armas nucleares. O que é que está acontecendo lá de lá, hein, meus queridos? O que é que está acontecendo? Primeiro, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sou um cara da paz, tá ligado? Eu sou um cara da paz, então eu trouxe aqui até o bonezinho da ONU, ó, quando eu fui lá representar o nosso Brasilzão. Vou deixar aqui pra ficar bem claro que eu sou um cara da paz, não quero guerra com ninguém. O intuito desse vídeo não é pra dizer se tem certo, se tem gente errada numa guerra, né? Só que a gente sabe quem são as principais pessoas que sofrem com a guerra, né? Infelizmente é o povo, não a galera que provoca a guerra. Mas enfim, ó, o que é que tá acontecendo? O Putin, quando ele começou a mandar os exércitos dele para a Ucrânia, ele mandou um exército para combater a Ucrânia. Quando ele estava lá, mandou um exército para combater a Ucrânia. Só que o que aconteceu? Ele não contava, eu acredito que ele não esperava ter um envolvimento, entre aspas, tão forte do Ocidente nessa guerra. Justamente a crítica dele durante esse discurso foi o fornecimento de armas pelo Ocidente para as tropas ucranianas. Porque na visão dele, se caso a Ucrânia não tivesse o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, ela não estaria se saindo, entre aspas, também tão bem nessa guerra. O que aconteceu recentemente foi que um efetivo da Ucrânia conseguiu tomar uma ou duas regiões que a Rússia já tinha tomado lá dentro do território ucraniano. E daí a água começou a bater no bumbum dele, né, praticamente, onde ele percebeu que só o efetivo que ele tinha mandado, entre aspas, não era o suficiente para combater o exército ucraniano utilizando armas americanas e armas da União Europeia, né? E daí ele começou a se amar esse pessoal que estava na reserva lá na Rússia. E essa notícia que ele fez de soltar bombas nucleares também foi real. Tipo, ele não falou, vou jogar a bomba militar. Ele falou, ó, vocês da OTAN aí, vocês têm umas armas boas de guerra, umas armas boas, mas eu também tenho, tá ligado? E até agora eu não usei. Mas caso for necessário, a gente vai usar. E ó, as pessoas, pelo que eu percebi quando ele falou desse discurso, as pessoas não levaram tão a sério. Por quê? Porque é aquela velha história, né? Tipo, uma coisa dita, muitas vezes ela vai perdendo um impacto, a força que isso tem. Para trazer isso para o mercado, por exemplo, ó, quando o Elon Musk começou a falar de Dogecoin. Vocês lembram quando ele começou a falar de Dogecoin? Dogecoin subia 200, 300%. Ai meu Deus, o Elon Musk está falando de Dogecoin. Isso das primeiras vezes. Um tempinho depois ele falou de Dogecoin. Só que o Dogecoin subiu? Subiu. Mas subiu quanto? Subiu muito? Não. Subiu menos. E cada vez que ele foi falando de Dogecoin, foi perdendo o impacto no mercado e na opinião popular sobre aquilo. Assim como as ameaças do Putin. As pessoas não estão levando a sério esse lance dele chamar 300 mil soldados e fazer uma ameaça velada nuclear, mas isso é um bagulho muito sério. Tá ligado? Por mais que as pessoas costumam não interpretar dessa forma, mas é muito sério. Assim como que ele tava antes, eu até comentei isso com vocês aqui no canal, nas últimas análises, tipo, pô, ele colocou 100 mil soldados do lado da Ucrânia e disse, tá ligado, a galera, vai invadir não. O pessoal dizendo, né, não, vai invadir não, tá botando aí só pra botar pressão, pra galera fechar isso aí. Invadiu. E já faz muito tempo que ele invadiu. Então existe, de fato, a possibilidade dele usar uma arma nuclear. E, obviamente, a gente não tá falando de, um estouro nuclear que vai acabar com o mundo. Inicialmente, não. Inicialmente, não. Mas existem armas nucleares que são mais leves, entre aspas. E se caso ele for fazer isso mesmo, que eu acredito que é bem possível, e eu já digo porque, é soltar uma bomba nuclear, usar uma arma nuclear de um baixo impacto, entre aspas, só para dar um aviso para a OTAN e para a União Europeia.
Isso é bem possível de se acontecer. E eu acredito que é possível isso acontecer porque eu vejo essa guerra da Rússia e da Ucrânia. Mano, tipo assim, eu não consigo ver a Ucrânia vencendo essa guerra. Porque na minha visão, assim, pra Ucrânia ganhar essa guerra, duas coisas teriam que acontecer. Ou a Rússia desiste, ou ele faz um acordo dizendo que vai retirar as tropas da Ucrânia e etc. Só que é muito difícil isso acontecer, tá ligado? Eu não consigo enxergar o Putin se rendendo, tá ligado? Isso seria uma derrota enorme pra Rússia. Tá ligado? Por exemplo, ele não conseguiu vencer a guerra da Ucrânia, como é que ele vai vencer uma guerra contra os Estados Unidos? Por exemplo. Isso seria uma queda muito grande para o império dele lá na Rússia, etc. Eu não vejo isso como possível. Então é muito mais fácil ele jogar uma bomba nuclear na Ucrânia do que ele desistir da guerra. Tá ligado? Isso é uma coisa que é muito ruim de se falar, né? Mas infelizmente é a verdade, mano. Tá ligado? Eu não consigo enxergar um cenário de guerra onde a Ucrânia se renda. Quer dizer, onde a Rússia se renda, no caso. Eu acho que é muito mais provável da Ucrânia se render à Rússia. Tá ligado? De tipo, do Zelensky lá entregar a chave do que o Putin disse, vou tirar meus exércitos daí. Eu não vejo isso acontecendo em nenhum cenário. Né? Mas que, enfim, qual o impacto que isso tem de fato dentro dos mercados? A gente tem uma extensão do período de guerra, né? Porque essa mobilização de 300 mil soldados não acontece do dia para a noite, isso é uma coisa importante se falar. Não vai ser num dia, ele vai dizer, vou mandar 300 mil soldados. Não vai acontecer assim, tá ligado? A escalada existe uma questão de logística muito grande por trás. Ele mandar mais soldados entrarem na Ucrânia ou fazer algum processo nuclear, existe um tempo para ele fazer isso. E uma escalada maior nos conflitos, uma demora ainda maior para os conflitos se resolverem, a gente continua tendo os impactos em fornecimento de produtos que vem da Rússia, em fornecimento de energia que vem da Rússia, também produtos que vêm da Ucrânia, toda essa questão de comércio. E como tem um impedimento por parte da oferta na questão de Rússia e Ucrânia, e em questão de outros países também que não estão negociando com Rússia e Ucrânia, a gente consequentemente vê o preço dos produtos subindo, sobretudo produtos de commodities, né? Então a gente pode ver aumento em petróleo, a gente pode ver aumento no preço dos produtos consumidos aqui no Brasil também e diversas outras influências que um prolongamento da guerra pode trazer para a economia global. Né? E falando de bomba atômica, eu acho que o mercado ia ser a última preocupação que a gente ia ter, né? Ia ter que correr, esconder para as colinas, sei lá, fazer uma toca, um bunker, algum bagulho pra não ser pego, né? Só que a gente tá no Brasil, né? Se você é brasileiro, já agradeça aí, que aqui é meio difícil de chegar a bomba. Mas enfim, essa foi a notícia da Rússia e da Ucrânia. E falando justamente no corte de fornecimento de produtos e serviços por parte da Rússia, a gente também tem a questão da Europa, da crise lá na Europa. Porque o Putin, como eu tinha falado na análise de mercado semanal do domingo retrasado, eu acho, para vocês, eu tinha comentado que ele tinha fechado o gás natural da Rússia, que significaria um corte na oferta de gás natural para a Rússia, para a Europa, pela Rússia no caso, e que isso teria um impacto econômico muito grande lá na União Europeia e que essa conta seria cara para eles pagarem. E de fato está sendo cara. Se liga nisso aqui, ó. A conta da crise energética na Europa já chega a quase 500 bilhões. 500 bilhões de dólares, meu querido. Sabe o que é isso? E tu acha que esse dinheiro vai vir de onde? Acho que esse dinheiro vai vir de onde? Tem um fundo lá na Europa para a crise energética? Liga a maquininha de dinheiro, boy. Como eu falei para vocês no episódio sobre crise energética lá na Europa, eu falei que a conta ia sair cara justamente por causa das medidas que estavam sendo tomadas pela União Europeia para conter esse alívio, né, na crise energética, seguiria um modelo inflacionário. E também deixei bem claro que eu não estava entrando no mérito se está certo ou se não está certo. Eu estou olhando friamente os números que estão sendo mostrados e consigo enxergar no futuro mais inflação para a Europa. Isso é fato. Tá? Isso é fato, assim como aconteceu nos Estados Unidos, como eu tinha comentado com vocês, inclusive. Mas a questão aqui é o seguinte, a Europa já está passando por uma crise inflacionária há muito tempo. Isso vai agravar ainda mais a crise.
inflacionária na Europa. E não só a crise energética, porque eu acredito que essas medidas que estão sendo tomadas para conter a energia, o preço energético no curto prazo lá na Europa, sem dúvidas vão aumentar ainda mais os preços no médio longo prazo lá na Europa. E, consequentemente, a gente pode ver uma desvalorização do euro nesse período. E falando em desvalorização do euro, um dos outros motivos que sustentam essa minha análise, que eu já tinha trazido para vocês há mais de 11 dias atrás, é justamente essa questão aqui, ó, o aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Cadê? Aqui. Aí. Ó lá. Federal Reserve eleva a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. E agora vamos explicar um pouco para vocês o que é essa questão da taxa de juros, né? Porque a gente fala assim, pô, taxa de juros, e eu acredito que a maioria das pessoas não entendam como é que funciona esse joguinho de taxa de juros, tá ligado? Primeiro foi o seguinte, há 11 dias atrás, eu tinha falado o seguinte para vocês. Existe uma teoria no ar de que o Jerome Powell, lá nos Estados Unidos, ele estava conseguindo controlar a inflação. E eu falei, isso só no mundo de arco-íris, né? E o que ia mostrar se ele estava de fato controlando a inflação nos Estados Unidos seria o CPI, que é o Consumer Price Index, que é praticamente o índice do preço consumidor que a gente tem aqui no Brasil. E isso é uma medida da inflação no país. Então, se a gente tiver um período de queda da inflação, o CPI lá nos Estados Unidos vai mostrar. Se a gente tiver um aumento, o CPI vai mostrar. E o que o CPI mostrou foi um aumento de 0,1, se eu não me engano, na inflação dos Estados Unidos. Isso pegou muitos investidores de surpresa. Por quê? Porque os investidores estavam acreditando nessa teoria do mundo de arco-íris que o Jerome Powell iria controlar a inflação logo agora. E a gente viu através dos dados do CPI que isso não foi possível. E quando saiu os dados do CPI, eu já fiquei atento. Por quê? Porque quando você tem um aumento de inflação, o Banco Central faz o quê? Aumenta a taxa de juros. Muitas pessoas, inclusive, especularam que a gente teria um aumento de 100 pontos base na taxa de juros. A gente teve 0,75, né? Mas o que é isso? A taxa de juros aumentando no país é uma tentativa de incentivar aos investidores estrangeiros a colocarem os seus dinheiros em dólares. Porque vai estar rendendo muito mais e rendendo em dólar, então ele consegue, entre aspas, fazer uma manipulação para tentar controlar a questão de oferta e demanda, aumentando a taxa de juros, inflação aumentou, desvalorização do dinheiro. Você aumenta, acho que esse exemplo é bom, vê só. O dinheiro desvalorizou a inflação, né? Teve a inflação, teve uma desvalorização no poder de compra do dinheiro. Então você aumenta a taxa de juros para atrair capital estrangeiro, buscando valorizar ainda mais o poder de compra da sua moeda, além da inflação, para tentar fazer essa manipulação de preço e tentar controlar a inflação e etc. Mas enfim, a gente já viu que essas interferências elas dão muito errado com o passar dos tempos, né? Mas isso acontece que o quê? Eu tinha comentado justamente isso das minhas posições vendidas em euro. Por quê? Porque se eu entendo que o dólar ele está aumentando a taxa de juros e que a gente está tendo uma crise na União Europeia, e para quem opera Forex, por exemplo, um dos principais ativos que a gente tem no mundo do câmbio é o Euro-USD. Qual é a narrativa que a gente entende para o Euro-USD? É desvalorização. Se você vê uma crise na Europa, um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, muitos investidores no mundo todo, inclusive investidores europeus, vão tirar a sua grana da Europa e passar a sua grana para o dólar. Isso faz que, na prática, que a variação do euro contra o dólar seja que o dólar se valorize frente ao euro. Entendeu, meu jovem gafanhoto? Ó, tô dando uma explicação massa aqui pra vocês, velho. Ó, se não for inscrito no canal, já se inscreve, tá ligado? E também deixa um like nesse vídeo pra fortalecer, porque agora a gente vai fazer o seguinte. Entendendo todas essas questões macroeconômicas, né? Questão de guerra na Rússia e na Ucrânia, questão de inflação nos Estados Unidos, questão de crise energética lá na Europa, a gente vai agora passar para a tela dos gráficos, para entender o que é que está acontecendo no gráfico, o que é que os gráficos eles estão mostrando para a gente, como a gente pode se posicionar durante esse cenário e também fazer um acompanhamento das outras trades que eu tinha mostrado para vocês nas semanas anteriores, né? Então vamos lá, passando aqui, ó, começando com o DXY, cadê? Vamos lá aqui, ó,
DXY, né? DXY eu sempre começo por ele, porque o DXY é basicamente uma cesta de ativos que mede a força do dólar americano. Então isso é muito importante para a gente ter uma noção de mercado. E ó, queria só ressaltar um ponto aqui para vocês. Primeiro que meu gráfico agora tá preto, né? Antes na outra análise tá branco, eu achei que assim ficou mais bonitinho para vocês terem uma noção. A gente tava esperando de fato um movimento de correção do dólar índice até essa região de 50% e assim aconteceu. E a gente teve um período de valorização aqui seguindo as linhas de Fibonacci e já tá chegando aqui na região dos 113, que foi o que a gente tinha especulado da última vez, né? Deixa eu só colocar aqui no gráfico de 4 horas. Aí, pronto, que a gente tinha especulado da última vez que eu tinha comentado isso com vocês. E outra coisa, eu acho que eu tinha mostrado essa região aqui, se eu não me engano. Não sei se foi essa. Mas o que a gente entende aqui para o dólar índice é que a gente está tendo uma tendência de alta muito forte, de fato, no dólar índice, sobretudo pelo aumento da taxa de juros e crise europeia, a gente vê ainda mais o dólar se valorizando. E eu enxergo que ele já está chegando num ponto que ele está ficando muito cansado. Tá ligado? É aquele lance, o dólar índice está se valorizando, se valorizando, se valorizando, se valorizando, e a gente está tendo poucas correções no meio desse processo. Correções ou acumulações. Por quê? Porque a gente pode ter correções nesse nível aqui, ó. Correções nesse nível aqui, por exemplo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma correção. Ou a gente pode ter um período de acumulação como esse aqui, ó. Isso aqui é um período de... Cadê? Deixa eu fechar aqui. Período de acumulação. Tá ligado? A gente pode ter isso, porque essas negociações em acumulação ou em uma pequena desvalorização do mercado, a gente pode ter antes do preço subir mais ainda, assim como aconteceu aqui nessa região. Então eu entendo que para as próximas semanas a gente pode ver sim uma desvalorização aqui do preço do dólar índice, tá ligado? E obviamente não tipo uma desvalorização tipo, vai cair pra caramba o... Cadê o pincelzinho? Vai cair pra caramba aqui o dólar índice agora, vai reverter, não sei o que. Não, tá ligado? A gente pode ter uma correção que seja de uma vela, que nem essa que tá fazendo agora, ou se não uma correção bem pouquinha pra gente fazer uma acumulação e continuar a tendência de alta. E o dólar índice, para quem não sabe, é basicamente o contrário do ativo EURUSD, que é o segundo ativo que a gente analisa aqui no canal, depois do dólar índice. Então já vamos aqui, ó, EURUSD, vamos lá. O LSD está tendo uma queda, né? Se a gente entende que vão ter altas para o dólar índice, respectivamente, a gente tem quedas no EURUSD. E é isso que está acontecendo agora no EURUSD. E ó, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e não acompanhou as análises de mercados anteriores, eu sugiro que vá lá ver, mano, porque eu passei essa análise lá. Tá ligado? Eu passei essa análise na análise do mercado semanal. Eu falei que caso o EURUSD tivesse uma correção até a região de 50% Fibonacci, eu abriria uma posição de venda. E abri essa posição de venda e estou segurando essa posição de venda até agora. Tá ligado? Estou segurando essa posição de venda até agora. Já tá me dando aqui uns 40... Cadê? Deixa eu só pegar a reguinha aqui pra gente ter uma noção de quantos pips essa operação aqui tá me dando. Já são 462 pips. 462 pips. Análise passada aqui no canal, na semana retrasada. E faz muito tempo que eu abri essa operação. As pessoas, porque tu abre trade muito longo. Porque tu faz operação muito longa. Acho muito engraçado isso, porque minha operação foi totalmente proporcional um risco-retorno aqui nessa operação maravilhosa, de 5 para 1. Eu poderia, assim como eu fiz, ou fazer outras operações mais de curto prazo. Eu geralmente faço. E geralmente também eu abro operações de médio e longo prazo. Inclusive no vídeo de análise semanal eu falo, essa análise que eu estou passando aqui para vocês é uma análise de médio e longo prazo. E justamente, médio e longo prazo. Já faz 2 semanas que eu estou posicionado. Qual o resultado? 462 pips. E para quem não entende de pip, um lote mais básico de Forex para essa operação daria 0,1, né? Daria $1 por pip, daria mais ou menos uns 462 dólares, meu querido. 462 dólares, arriscando 5 vezes menos do que eu tô ganhando nessa operação. Tá ligado? Só para vocês ficarem cientes nisso. Então, para o euro, o que é que eu acredito? O meu alvo aqui no euro, ele tá pro 0,95500, né? 0,95500, basicamente, que é essa região onde tem o último alvo de Fibonacci. E eu vou manter isso aí. Provavelmente,
Agora não, porque eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira e o mercado tá prestes a fechar, mas eu vou abrir, vou fechar a parte dessa posição na segunda-feira, tá ligado? Para garantir um pouco dessa minha renda já nesse do lucro aqui que eu tô tendo nesse trade e depois seguir com o restinho, né, o chorinho até a região dos 0,95500. E justamente pelo fato de que eu espero uma reversão pequena aqui no euro, né? Eu acredito que a gente possa ver o seguinte acontecendo. A gente pode ver uma reversão nesse sentido aqui, podendo chegar até em 50% desse movimento novamente para mandar o euro aqui para baixo, formando braço de preço, quebrando a estrutura anterior. Isso é muito possível de se ver. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar esperando esse movimento todo acontecer, né? Eu já estou 2 semanas praticamente preso nessa operação. Então, segunda-feira, eu fecho parte dos meus lucros, né? Depois da abertura do mercado, pela segunda ou pelo domingo, e vou deixar correndo com o restinho do que ainda tem de preço na minha posição para o euro. Então eu espero uma pequena correção no preço do euro para depois uma desvalorização maior, porque como eu falei para vocês, o cenário de longo prazo aqui do euro é venda, tá ligado? O cenário de longo prazo de euro é venda por todas as questões fundamentalistas que eu abordei aqui com vocês logo no começo. Né? O próximo ativo é GBP/USD. Eita, coloquei GBP/USD, pô. Aí, GBP/USD, cadê? Esse não era o que eu tava marcado, não. Vamos lá, cadê? GBP/USD, GBP/USD. Foi esse aqui. Isso, foi esse aqui, ó. Olha que venda linda no GBP/USD. Seguindo o mesmo conceito de Fibonacci, né? As pessoas muitas vezes se perguntam, Tony, qual é teu operacional? Tu usa Fibonacci? Não, essa é uma das coisas que eu mais uso, né? Uma métrica de preço muito boa que me dá boas regiões de entrada de preço, seja de venda ou de compra, e no caso aqui do GBP/USD foi vendas. E uma coisa que eu ressaltei muito com vocês também nos outros vídeos de análise de mercado foi que eu estava esperando uma desvalorização de todos os ativos que tinham correlação com o dólar, né? Eu acho que na última análise do mercado, na que eu falo sobre a atualização do Ethereum, eu falei justamente isso. Eu falei o seguinte, ó, todos os ativos para essa semana que são correlacionados com o dólar, eu espero uma desvalorização. Então, GBP/USD, EURUSD, XAUSD, Bitcoin/USD, Ethereum/USD, todos os ativos que estão correlacionados com o dólar, a gente pode ver uma desvalorização por causa do aumento da taxa de juros que a gente teve de fato nessa semana. Né? Então, esperando por isso, eu já tinha deixado aqui nessa região do GBP/USD uma posição de venda para quando chegasse nessa região ser atingida e ser aberta para ter a desvalorização do preço do ativo. E olha isso aqui, olha o boom que isso aqui teve. Ah, se eu segurasse, hein? Mas já foi uma operação muito boa aqui de 6/1. Se eu tivesse segurado até essa região aqui, seria quase 10/1, né? 10 vezes o tamanho do meu risco. Mas 6/1. Tô contente. Pro GBP/USD, eu espero a mesma coisa do que o EURUSD. Eu espero um período de correção no GBP/USD. E a correção não vai ser aquela correção, ai meu Deus, que nem eu falei do lado do dólar índice, lembra? Tipo uma correção muito alta aqui para vir aqui, não sei o que, não. Uma correção de leve, só para chegar mais ou menos aqui, ó. Cadê? Provavelmente nos 50% desse movimento para abrir uma operação de venda e depois ter a desvalorização desse ativo, né? Porque a longo prazo, com a valorização do dólar, todos os ativos correlacionados tendem a se desvalorizar. E é isso que eu estou esperando para o GBP/USD. Basicamente, um movimento de correção. Aí você fala, ah, vou abrir uma compra agora? Não, tá ligado? Na segunda-feira? Não. Tá ligado? Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui não é o fundo oficial do GBP/USD. A gente precisa ter uma formação de estrutura para formar um fundo, uma acumulação, para provavelmente poder enxergar um movimento de alta até chegar nessa região dos 50%. Aí depois de chegar nessa região dos 50%, a gente pode ver uma movimentação de acumulação, para depois esperar a desvalorização do ativo. A gente não adivinha, tipo, ah, vou abrir posição aqui e vai subir agora. Não é assim que funciona, tá ligado? Mas eu vou deixar o desenho já salvo aqui. Espero um movimento mais ou menos nesse sentido. Pode ser que essa correção não seja até os 50% da Fibonacci, né? Quando eu falo 50% da Fibonacci, eu tô falando o seguinte, ó. 50%, por exemplo, desse movimento aqui, ó. Tá vendo que seria mais ou menos nessa região aqui, onde está dourada? Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal ensinando como é que usa Fibonacci. E ó, só para vocês, se não forem assistir os outros vídeos, vou clicar aqui para vocês terem uma noção. Isso aqui são as configurações da minha Fibonacci. Então, se você tem a Fibonacci aí no TradingView, é só você abrir as configurações da sua Fibonacci, colocar todos os números e tudo que está marcado
aqui na tela que você vai ter a Fibonacci igual a minha. E quem quiser saber mais ainda aprofundadamente sobre essa estratégia, tem essa estratégia disponível gratuitamente aqui no canal do YouTube, na playlist de treinamentos. Então você vai lá em treinamentos e você vai ter acesso a esse conteúdo. Outro ativo que a gente sempre analisa aqui no canal também é o Shao, o famoso ourinho. Deixa eu ver se esse foi o gráfico que eu tinha marcado. Foi. O ouro foi o seguinte, eu seguindo a mesma questão fundamental que eu tinha falado para vocês, uma valorização do dólar, e eu gosto sempre de refletir, uma valorização no dólar vai causar uma desvalorização de todos os ativos que são correlacionados com o dólar. Então, se o dólar se valoriza, qual a tendência de um ativo que é pareado no dólar? É se desvalorizar. Mesma coisa com o ouro. Tá ligado? Mesma coisa com o ouro. E foi isso que aconteceu. Eu tinha mostrado para vocês, se eu não me engano também, foi na análise da Ethereum, do The Merge, eu tinha falado o seguinte, ó galera, nessa região que estava aqui o preço na hora, na verdade o preço estava aqui, o preço tinha sido desvalorizado. Eu falei, galera, ó, é o seguinte, eu perdi essa oportunidade de venda aqui no Fibonacci, eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma posição de venda. Na próxima vez que o preço chegar aqui, eu vou abrir vendas. Um stop aqui em cima. E foi isso que eu fiz. E a gente teve o resultado, né? Isso aqui foi durante a notícia que quase me estopou, inclusive, essa operação. Olha isso aqui. Quase me estopou. Chegou nessa região ainda aqui, ó. Durante a notícia, a gente teve a notícia, bom, o ouro subiu, depois o ouro caiu e despencou e não me tirou. Porque eu não tinha colocado essa operação ainda no 0 a 0 e ela ainda tá em curso, tá ligado? Vamos puxar um pouquinho aqui. Ela ainda tá em curso. Agora, no caso, né, ela já está em 0 a 0, mas na hora que ela subiu aqui não está não. Por quê? Porque eu estava esperando ter um movimento de quebra de estrutura. Dessa estrutura, no caso aqui. Tá ligado? E o preço foi lá antes de chegar nessa região para que eu pudesse botar meu stop no 0 a 0. Então a gente teve uma movimentação de quebra dessa estrutura aqui no ouro e uma desvalorização do ativo. O que é que eu espero para o ouro? E sempre eu mostro minhas análises aqui no gráfico de 4 horas, né? Porque eu estou fazendo análise para a próxima semana. Mas eu posso colocar agora no de 1 hora, para a gente mudar um pouco o cenário. Eu posso ver uma correção do ouro até essa região aqui, por exemplo. Essa região que é, entre aspas, uma resistência de preço, né? A gente pode ver isso aqui acontecendo, ó. A gente pode ver uma valorização do ouro nessa região até essa região aqui, e em seguida uma desvalorização, ou até podemos ver em 50% do movimento. Eu vou abrir essa venda aqui? Não, porque eu já estou com a venda aqui em cima e eu tenho outras posições abertas que eu não quero fechar agora para me dar a oportunidade de abrir venda aqui no ouro, tá ligado? Então eu espero também uma pequena correção no ouro, para depois ter uma continuação de queda. E obviamente isso varia durante a semana, provavelmente a gente pode ter uma análise que eu enxergue que possa mudar essa tendência de mercado do ouro, né? Porque quando a gente entende que vai ter um conflito no mundo, provavelmente a gente pode ter um aumento de ouro, né? Em tempos de crise, assim como começou a guerra na Rússia e na Ucrânia, eu falei, ó, guerra na Rússia e na Ucrânia, ouro vai bater $2.000 na época, né? E bateu $2.000. Por quê? Porque existe uma fuga de capital em período de crise. Né? As pessoas se livram de ativos mais voláteis, como bolsa, ações, criptomoedas, e passam a sua grana para ouro. Foi isso que aconteceu e agora a gente está vendo um pouco desse despejo. Né? Então, se tiver um agravamento no conflito entre Rússia e Ucrânia, de fato, a gente pode sim ver uma valorização no ouro. E caso ele rompa as estruturas de mercado, eu vou buscar me posicionar de outra forma. Mas até então, sigo vendido com as informações que eu tenho. Eu não posso também prever toda a questão futura fundamentalista aí do mercado. Agora a gente já analisou EURUSD, GBP-USD, XAU-USD. Vamos dar uma olhada em Ethereum. Ethereum, USD. Vamos lá dar uma olhada em Ethereum. Não foi esse aqui não, cadê? Talvez eu bote o Ethereum errado, velho. Botar o ativo certo, cadê? Deixa eu só puxar aqui. Foi esse aqui, pronto, Ethereum USD. Pronto, nessa da Ethereum eu tenho mandado lá no grupo do Telegram, velho. Essa análise eu fiquei muito puto, velho. Não tão puto, mas eu falei, pô, dava ter ido tão bem. Por quê? Porque eu tinha falado pra vocês, acho que foi na análise do The Merge, eu falei, se a gente tiver uma correçãozinha em Ethereum, eu vou buscar vendas. E de fato a gente teve uma correçãozinha em Ethereum e eu abri uma posição de venda. Né? E a gente teve a notícia, só que aqui eu já tinha colocado meu stop no 0 a 0, velho. Sua posição foi tirada no 0 a 0, porque eu tava esperando o mercado romper essa estrutura aqui, ó. Puxar mais um pouquinho pro lado para vocês terem uma noção. Aqui, pronto. Romper essa estrutura de mercado aqui para eu colocar meu stop no 0, esperando essa desvalorização. Então a gente teve a desvalorização, o preço foi, voltou, veio, quebrou essa estrutura aqui anterior.
Minha posição no momento, vou colocar o stop no 0 a 0. Coloquei o stop no 0 a 0. Depois a gente teve outra notícia e o preço se valorizou pra caramba, tirou meu stop e depois derreteu. Vou ficar muito chateado com isso. Ai, meu Deus, acabou minha vida, tirou meu trade no 0 a 0, trade tão bonito. Não, mano, tá tranquilo. Vocês viram minhas outras operações aí, eu vou ficar chateado porque eu fui tirado de 1 no 0 a 0, faz parte. Tá ligado? Faz parte. Pelo menos foi no 0 a 0, né? Nem estopou. No caso, vamos ver outros ativos aqui também para mostrar para Ethereum. E Ethereum, só para finalizar a análise da Ethereum, eu acredito ainda em vendas, né? A gente está num período de bear market do mercado cripto e possivelmente a gente pode ver uma continuação de venda na Ethereum. Agora, no cenário que ela está, eu não consigo identificar aonde eu poderia abrir uma venda na Ethereum, tá ligado? Eu esperaria um pouco mais de acumulação, o preço perder um pouco mais de força, perder, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, da Ethereum, aqui dos 12 mil dólares, a gente poderia ver essa estrutura da Ethereum sendo perdida para a gente ter uma desvalorização no preço do ativo, quebrando as estruturas, mandando o preço para baixo, formando topos e fundos mais baixos do que os outros, e a gente poderia ver novos cenários de venda aqui para Ethereum, até uma movimentação, quem sabe, nos 50% desse movimento aqui, ó. 50% do Fibonacci, né? Então vamos olhar aí se a Ethereum vai fazer de fato um movimento maior ainda de baixo. Acredito que para essa semana sim. Para a gente ver o que é que a gente pode fazer no preço da Ethereum. Eu acho que outra posição que eu queria mostrar para vocês aqui era a USD. Deixa eu ver se foi. Foi a USD, eu peguei uma venda maravilhosa, velho. Olha isso aqui. Cadê? Essa aqui de cima também foi uma venda longa, mas essa aqui foi uma venda curta. Que nem eu falei pra vocês, tipo, eu abro trades longos e trades curtos. Eu não fico, tipo, que nem a galera fala, esse papo de trader, né? Esse papo de trader. Vamos lá, conversa um papinho de trader aqui pra encerrar. Ó, a galera fala o seguinte, esses day trader que faz negociação no dia, pensa que vai fechar aí no mesmo dia, não sei o que, pra ganhar no mesmo dia. Mano, vocês têm que ter noção que nem todo mundo é assim, tá ligado? E as pessoas, às vezes, elas se limitam muito por quererem fazer uma operação que vai durar um dia só. Não é porque você é um trader que você tem que ser especificamente um day trader, tá ligado? Você pode estruturar as suas operações e eu acho que isso é o mais sensato a se fazer. Obviamente, depende do operacional de cada um. Tem um operacional que você usa para o seu dia. Né? Você entende que a movimentação no dia é X e você vai lá e faz X. Né? Para o seu dia, tá tranquilo. E às vezes eu faço. Mas nem sempre eu consigo identificar um trade bom especificamente para aquele dia. Né? E para não ficar caçando, olhando vários e vários ativos, eu olho os ativos que eu negocio mais, que tem mais liquidez, que tem mais probabilidade de ter um volume de compra ou venda muito forte durante esse período da semana e abro minha operação. Não precisa ser no dia, que nem a do euro. Vê só, a do euro eu abri faz 2 semanas a venda no euro. Me deu 400 e poucos pips. Tá dando uma relação de 462 pips e um risco retorno de 5 para 1. Tá ligado? E essa operação que eu abri no AUDSD tá me dando 100, me deu 100 pips. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Me deu 100 pips, tá ligado? E foi uma operação diária praticamente. Enfim, ó, a gente teve uma desvalorização aqui do ativo e eu peguei essa venda de fato na USD e tá me dando 104 pips. Me deu 104 pips no caso, né? Com um stop de 17 dólares. Uma relação de risco-retorno maior ainda do que a do risco-retorno do euro. Mas o euro eu me planejei para fazer uma operação no longo prazo e essa operação de curto prazo, tá ligado? Porque eu identifiquei isso no cenário de trade. Então eu não fico me prendendo, eu vou fazer um day trade agora, eu vou fazer um swing trade agora. Os mercados me contam, tá ligado? Eu analiso os mercados me mostram os cenários e eu vou lá, interpreto os cenários e me posiciono para esses possíveis cenários e faço as minhas operações, tá ligado? Mas enfim, essa foi a análise do mercado semanal de hoje. Acho que deu para passar tudo que eu queria aqui para vocês, né? Todas as questões fundamentais, todas as questões gráficas dos ativos. E ó, se tu ficou até o final desse vídeo, queria dar um recado para tu. Se tu ficou até o final desse vídeo, provavelmente tu é um cara que por mais que não goste do mercado, entende que o mercado pode ser uma chave para tu mudar de vida, mano. E de fato pode ser. Mas só vai ser se tu se dedicar, tá ligado? Só se tu se dedicar. Aprender mais sobre isso. E para aprender mais sobre isso, eu disponibilizo todos os dias conteúdo 100% gratuito aqui no canal. Então eu queria fazer um pedido para te ajudar e para mim ajudar também como inscrito aqui no canal. Então se tu não for inscrito no canal ainda, mano, se inscreve.
tá ligado? Sem dúvida vai valer muito a pena pra você. Você vai receber todos os conteúdos em primeira mão, tá ligado? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal, se não for inscrito, curte pra caramba esse vídeo pra chegar em mais pessoas, tá ligado? E também deixa teu comentário que eu quero saber quais são as tuas opiniões sobre esses temas. Mas enfim, falou, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo.